Lembrar aqui, ó, vamos ver só alguns fatos aqui. Sejam A índice N maior do que ou igual a K, uma sequência seja P real, eu sempre esqueci de especificar o P, né? P real e A índice N maior do que ou igual a K, uma sequência tal que P somatória de N igual a K a mais infinito de AN x menos P elevado a N, tal que essa série de potências, né, tá, tem raio de convergência, R positivo ou R igual a mais infinito. E é uma coisa a observar o seguinte, tá? Vocês podem ver nas demonstrações que são feitas, é que o raio de convergência, ele só depende da sequência, ele não depende do P, tá? Se para algum P esta série tem raio de convergência R, ela tem o mesmo raio de convergência qualquer que seja o P. Isso é fácil de ver, tá certo? Você pode ver nas demonstrações, porque o raio de convergência está atrelado, né, à sequência, tá? E a amplitude disso aqui, entendido? Então, mas o que foi frisado na aula passada foi o seguinte: se f é uma função definida no intervalo P menos R, P mais R, tá? Que é o intervalo, que é o interior do intervalo de convergência da série, e f de x é igual à somatória de n igual a zero, a mais infinito. Outra coisa, a sequência eu posso sempre supor que ela começa do zero, né? Se ela não começar do zero, eu completo os coeficientes sendo iguais a zero, tá? Sejam P real, a N maior igual a uma sequência, tal que isso aqui tem raio de convergência R positivo ou R igual a mais infinito, tá? Então, se f é uma função definida desse intervalo e f de x é essa soma, tá? Qualquer que seja o x pertencente a P menos R, P mais R, então o A índice N, que é esse A índice N aqui, então, conclusão é que F é de classe C infinito, F é de classe C infinito no intervalo P menos R, P mais R, e o A índice N, quem é o A índice N? É a enésima derivada de F em P sobre N fatorial, qualquer que seja o N natural, qualquer que seja o N maior do que ou igual a zero, tá? Assim você tem, isso é um resumo do que foi feito na aula passada, assim você tem que f de x é necessariamente somatória de n igual a zero a mais infinito de quê? De fn de p sobre n fatorial x menos p elevado a n. Ou seja, se uma função
é dada por uma série ao longo do interior do intervalo de convergência dessa série, tá? Os coeficientes dessa série são dados em termos das derivadas da f, tá? No centro da série, que é o centro do intervalo de convergência. Ok? Não tem outro. Necessariamente ocorre isso aqui. Agora pode acontecer o seguinte, ó, pode acontecer de uma função f, ser de classe C infinito, tá? Pode acontecer de uma função f ser de classe C infinito no raio de convergência, no interior do intervalo de convergência dessa série, tá bom? Você pega, vamos dizer assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que você pode ter uma função de classe C infinito em P, você pode montar a série tem um raio de convergência R positivo ou mais infinito, e a série não convergir para a função. Entendeu o que eu estou falando? Tá certo? Suponha que você tem uma função f que é de classe C infinito no P. Aí você monta isso aqui, tá? Ou melhor dizendo, você pode, como é que eu melhor coloco isso para vocês? Exatamente isso. Você tem uma função f que é de classe C infinita em P, aí você monta essa série, que é chamada série de Taylor da função f em P, tá? Vamos lá. Você tem f, uma função de classe C infinito num número real P. Quer dizer, ela tem todas as derivadas até a ordem n em P. Aí você monta essa série, que é chamada série de Taylor de f em P. Aí você pode demonstrar, quer dizer, dependendo, você demonstra, por exemplo, você calcula, demonstra não, você calcula o raio de convergência dessa série, aí suponha que ele seja positivo, ou seja, mais infinito, e que a função f seja de classe C infinito no interior do intervalo de convergência dessa série. Mesmo assim, a série pode não convergir para a função, tá? Por isso, todo aquele trabalho que eu fiz com a função e elevado a x, que é de classe C infinita em R, montei a série de Taylor da exponencial no zero, mas aí eu tive que provar que a série de Taylor convergia em toda a reta, e depois tive que provar que convergia para exponencial. Porque o fato da série de Taylor, tá certo? Ela convergir não garante que vai convergir para a função. Entendido aí? Tá? Por isso eu tenho toda... Agora, vamos considerar o seguinte. Eu demonstrei na aula passada que dado x pertencente ao intervalo 0, 2, quem era o logaritmo natural de x? Quem é? Era, se eu não me engano, era assim, somatória de n igual a 1 a mais infinito, tá certo? De quem? De menos 1 elevado a n menos 1 sobre n vezes x menos 1 elevado a n. Não foi isso? Não foi isso que eu demonstrei na aula passada? Quer dizer, dado x real, o logaritmo natural de x é somatória de n igual a menos 1 elevado a n menos 1 sobre n vezes x menos 1 elevado a n. Aí vamos relacionar isso aqui com isso, tá? Com isso que eu tenho.
Então, observe o seguinte, ó. Daí, tá? Observe a seguinte coisa. Daí, se o A é um número positivo, então, dado x pertencente ao intervalo 0, 2A, ó, olha, presta atenção aqui, ó. Daí, se o A é positivo, dado x pertencente ao intervalo 0, 2A, tem-se o seguinte. O que é que eu posso afirmar sobre o número x sobre A? X sobre A pertence ao intervalo 0, 2. Não é? X sobre A pertence ao intervalo 0, 2. Onde, tá? E assim, você pode aplicar esta fórmula aqui no x sobre A, ou seja, o logaritmo natural de x sobre A é igual que a somatória de n igual a 1 a mais infinito de quem? De menos 1 elevado a n menos 1, tá bom? Sobre n vezes o que? Vezes x sobre A menos 1 elevado a n. Concorda comigo? Uma vez que o x sobre A pertence a esse intervalo. Então, o logaritmo natural de x sobre A é isso aqui. Mas isso aqui é igual, ó, preste atenção. É igual a somatória de n igual a 1 a mais infinito de quê? Fica menos 1 elevado a n menos 1 sobre n. E aqui vai ficar, ó, x menos a elevado a n dividido por a elevado a n. Porque vai ficar x menos a sobre a, que é x menos a elevado a n sobre a elevado a n. Ou seja, isso é somatória, tá? N igual a menos 1 a mais infinito, de quê? De menos 1 elevado a n menos 1, sobre quem? Sobre n vezes a elevado a n vezes x menos a elevado a n. Agora, vamos só fazer uma verificação de que essa fórmula aqui vai ao encontro disso aqui, onde f é o logaritmo natural. Eu vou até destacar em azul. Observe que, vamos ver aqui, ó, no cantinho, só relembrando uma conta que foi feita lá no cálculo 1. Logaritmo natural de x, ó, logaritmo natural de x, quem é? É 1 sobre dado x positivo, tá? Quem é a derivada do logaritmo natural em x? Derivada do logaritmo natural em x, quem é? É 1 sobre x. Quem é a derivada segunda do logaritmo natural em x? Menos 1 sobre x2, né? Quem é a derivada terceira do logaritmo natural de x? Quanto é? 2 sobre x3. Quem é a derivada quarta do logaritmo natural em x? Derivada quarta, ó. Quem é? Menos 3 sobre x a quarta. Quem é, só mais uma, quem é a derivada quinta do logaritmo natural em x? Quem é? Quanto? Não. Tá? Primeiro que aqui está errado. Não é menos 2 sobre x3. É quem? É menos 3 vezes 2 sobre x3. Tá? Que é 2x a menos 3 é menos 3 vezes 2 sobre x4.
E quem é, portanto, a derivada aqui? Quem é? É 4 vezes 3 vezes 2 sobre 4? X aqui. Ou seja, continuando com isso, você tem que a enésima derivada do logaritmo natural em x, quem é? Quem é, hein? É. O que é que está aparecendo aqui em cima? Fatorial de n-1. Então fica, ó, quando for 1 é mais, quando for ímpar, quando for derivada ímpar é mais, quando for derivada par é menos. Então eu resolvo isso aqui colocando o quê? Menos 1 elevado a n menos 1 ou n mais 1. Tá certo? Tá bom? E aqui fica o quê? Vezes. Ó, aqui vai aparecer o quê? Fatorial de n menos 1. Tá? Fatorial de n menos 1, justamente, ó. Fatorial de 0, fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 4, fatorial de 5. E embaixo fica o quê? X elevado a n. Isso aqui, qualquer que seja n, natural, não nulo. Tá? A derivada enésima do logaritmo natural em x é isso aqui. Qualquer que seja n, natural, não nulo. Tá? Tá? Onde, tá certo? Então, dado x no intervalo 0, 2 lá, você tem isso aqui, em que observe o seguinte, ó. Quem é a enésima derivada do logaritmo natural em A sobre n fatorial? Por que A? Porque A é o centro desse intervalo. Quem é o centro desse intervalo? Quem é? A. Então, se você usar essa fórmula aqui, logaritmo natural de A sobre isso aqui vai ser igual a quem é a enésima derivada do logaritmo natural em A. Quem é? Fica o quê? Fica, vamos lá. Ó, enésima derivada, fica o quê? Fica menos 1 elevado a n menos 1 vezes quem? N menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial sobre quem? Sobre A elevado a n. Ó. A enésima derivada do logaritmo natural em A sobre n fatorial. Sobre BA elevado a n. Dividido por quem? Por n fatorial. Agora, quanto é que dá essa conta? Essa conta dá menos 1 elevado a n menos 1 vezes sobre, fica assim, porque exatamente, ó, menos 1 elevado a n menos 1, aparece a elevado a n no denominador, e quando você simplifica n menos 1 fatorial com n fatorial, dá só o quê? Dá só o n. Qualquer que seja o n maior do que ou igual a 0. Ou seja, esse negócio que está aparecendo aqui, tá certo? Esse negócio que está aparecendo aqui é exatamente a enésima derivada do logaritmo natural de A sobre n fatorial. Tá certo? Assim, você tem o seguinte. Assim, você tem a seguinte fórmula. Logaritmo natural de x sobre A, ó. Logaritmo natural de x sobre A. Logaritmo natural de x sobre A é igual exatamente a somatória de n variando de 1 a mais infinito desse número, mas quem é esse número? É isso aqui. Enésima derivada do logaritmo natural em A sobre o quê? Sobre n fatorial vezes x menos A elevado a n. Ou seja,
Ou seja, como logaritmo natural, quem é o logaritmo natural de x sobre a? É o logaritmo natural de x menos logaritmo natural de a. Então passa para o outro lado, você tem que o logaritmo natural de x é o que? É a somatória, está aparecendo aqui, tá? De n igual a 0 a mais infinito, de quem? Deixa eu botar o n igual a 1 mais para cima. N igual a 1.